Antes de mergulharmos nesta história de traição e triunfo, não se esqueça de clicar em gosto neste vídeo e de inscrever-se no nosso canal para mais conteúdo incrível. Ele pensou que tinha ganho. No mundo de fachadas deslumbrantes e jogos de poder silenciosos, Afonso Costa cometeu a traição definitiva. Ele apagou a sua esposa, Catarina, da noite mais importante da sua carreira. Queria que ela fosse invisível, um fantasma na sua vida adorada, enquanto ele se vangloriava no centro das atenções com a sua nova musa. Mas cometeu um erro fatal. Nunca se perguntou de onde vinha o dinheiro dela. Ele pensou que estava a fechar uma porta, mas a única coisa que fez foi dar-lhe a entrada mais grandiosa que se possa imaginar. O que acontece quando a mulher que tentaste silenciar é a dona do palco onde estás a pisar? O ar na residência dos Costa era como o de um museu em Lisboa, lindamente controlado, mas completamente desprovido de vida. As enormes pinturas abstratas e os pisos estéreis de mármore branco do seu apartamento, com vista para o rio Tejo, agarravam-se àquele espaço. Para Catarina, o silêncio era a coisa mais ruidosa na sua vida. Era um lembrete constante do abismo que se abrira entre ela e o seu marido, Afonso Costa. Eram, para todos os efeitos, um casal de poder. Afonso era um sócio sênior no prestigiado escritório de advogados Silva e Associados. Um homem cuja ambição era tão afiada e elegante como os seus fatos caros. Catarina, para o mundo exterior, era a esposa discreta, a anfitriã perfeita, a apoiante silenciosa. Um papel que outrora desempenhara com amor, mas que agora usava como um manto de chumbo. A mudança fora gradual. Uma lenta erosão ao longo dos anos. Os sucessos de Afonso tinham enchido o seu ego até que ele ocupasse cada sala, não deixando espaço para ela. Começou a vê-la não como uma parceira, mas como um acessório, um ornamento bonito e bem educado para exibir em galas e jantares. Tinha se esquecido da mulher com quem se casou, a brilhante engenheira de software com um fogo nos olhos. Ele tinha parado de perguntar, deliberadamente, sobre o seu trabalho. É apenas uma coisa de nerd de informática, não é? Dissera ele uma vez, com um aceno de desdém quando um amigo perguntou. Mantém-na ocupada? Catarina não o corrigiu. Deixou-o acreditar nisso. Deixou-o pensar que a sua empresa, a inovação digital, L-DA, era um pequeno passatempo, um projeto de paixão em que ela trabalhava a partir do seu escritório em casa. Nunca lhe disse quando garantiu a sua terceira ronda de financiamento, quando a sua base de utilizadores ultrapassou os 10 milhões, ou quando uma multinacional tentou comprá-la por um valor que faria o seu salário anual parecer um erro de arredondamento. O seu silêncio era o seu santuário, a única parte da sua vida que ele ainda não tinha conseguido manchar com a sua condescendência. O princípio do fim chegou numa nítida tarde de quarta-feira. Catarina estava no seu escritório, um espaço elegante e minimalista que contrastava fortemente com o resto do apartamento, numa teleconferência com a sua equipe de desenvolvimento no Porto. Estavam a finalizar o lançamento do Projeto Athena, um software de descodificação de dados revolucionário que já estava a causar furor na indústria tecnológica. Os relatórios preliminares dos testadores beta são impecáveis, disse o seu engenheiro principal, Marcos Figueiredo, com a voz a vibrar de excitação através do altifalante. Os protocolos de segurança mantêm-se. Atacamo-lo com tudo o que tínhamos, e é uma fortaleza. Um sorriso raro e genuíno tocou os lábios de Catarina. Excelente trabalho, Marcos. Vamos manter o cronograma. Quero estar pronta para o lançamento no quarto trimestre. Ela terminou a chamada sentindo orgulho e realização. Uma corrente quente nas suas veias. Isto era dela. Tinha-a construído do zero,
alimentada por noites de determinação implacável e uma fé inabalável na sua visão. A porta do seu escritório abriu-se sem bater. Afonso estava ali, segurando um envelope grosso de cor creme. Ele não reconheceu a sua chamada nem os esquemas no ecrã. A sua atenção estava unicamente focada no convite na sua mão. Já chegou, anunciou, a voz a ressoar de vaidade. O convite para a gala da Fundação Estrelas do Futuro. Catarina virou-se na sua cadeira. A fundação era a instituição de caridade para crianças mais proeminente da cidade, e a sua gala anual era o ponto culminante absoluto do calendário social. Era uma noite de imenso networking, onde fortunas eram doadas e carreiras eram forjadas. Para Afonso, cujo escritório de advocacia representava a fundação, era a noite mais importante do ano. "Isso é maravilhoso, querido", disse ela, a voz uniforme. Ele entrou na sala, colocando o envelope na secretária, mas mantendo a mão firmemente sobre ele. "Este ano é diferente. Estou no comitê anfitrião. O próprio Dr. Silva disse-me que o meu discurso deste ano é crucial para garantir a conta dos Machado." Ele vibrava praticamente de nervosismo e ambição. "Tudo tem de ser perfeito." Catarina olhou para o convite. Lia-se o Sr. Afonso Costa e acompanhante. Não o Sr. e a Sra. Afonso Costa. Um pequeno detalhe. Talvez um simples descuido dos organizadores do evento, mas no contexto do seu casamento, sentiu-se como um corte de papel, pequeno, mas afiado e pungente. "E acompanhante?" perguntou ela, levantando uma sobrancelha delicada. Afonso teve a decência de parecer momentaneamente confuso. "É um formato padrão que eles usam, querida. Não sejas pedante. Obviamente, és a minha convidada." Ele disse a palavra convidada como se estivesse a conceder-lhe uma grande honra, como se ela fosse uma estranha que ele aceitava de forma magnânima na sua companhia. Ele não viu o brilho de mágoa nos olhos dela. Ou será que viu? Escolheu ignorá-lo. Estava demasiado ocupado a olhar para o seu próprio reflexo no vidro escuro do seu monitor. "Vou precisar que uses o vestido de safira", continuou, já a planear a noite como se fosse uma campanha militar. "Aquele que compramos em Milão. E, por favor, arranje um penteado profissional. Nada de coques apertados, algo suave, acessível." "Acessível?" repetiu Catarina, sentindo o sabor da palavra a cinza na boca. "Sim, e querida", acrescentou ele, o seu tom a mudar para um de paciência forçada. "Quando lá estivermos, talvez possas socializar menos, ou pelo menos ficar com as outras esposas. No ano passado, entraste naquela conversa terrivelmente aborrecida sobre o que era ética algorítmica com aquele multimilionário da tecnologia. Foi terrivelmente desagradável. As pessoas não querem falar de negócios nestas coisas. O homem a que ele se referia, um titã de Silicon Valley, tinha-la procurado depois de ouvir rumores sobre o seu trabalho. A conversa levara a um lucrativo contrato de consultoria para a inovação digital. Mas Afonso não viu nada disso. Ele apenas viu a sua esposa a não desempenhar o seu papel designado como um acessório silencioso e sorridente. "Eu percebo", disse ela, a voz um lago plácido sobre uma corrente furiosa. "Farei o meu melhor para não ser desagradável." Satisfeito, Afonso finalmente largou o convite e virou-se para sair. "Bom, esta é a minha noite, Catarina. O nosso futuro no escritório. O meu caminho para uma nomeação como sócio principal. Tudo depende disto. Não me posso dar ao luxo de ter distrações." Quando a porta se fechou, Catarina ficou a olhar para o convite. O Sr. Afonso Costa e acompanhante. Uma convidada na sua própria vida. Um acessório para a vida dele. O calor da sua chamada bem-sucedida com Marcos desvanecera-se, substituído por um frio familiar e arrepiante. Ela olhou para o reflexo no monitor, para além da imagem fugaz de Afonso, e viu-se a si mesma. Viu o cansaço nos seus olhos, mas por baixo dele, um vislumbre do fogo que ele pensou ter extinto.
Ele tinha chamado aquela noite a minha noite. Tinha dito que não podia ter distrações. Ele não fazia ideia, pensou ela com um sombrio sentido de resolução a começar a formar-se, de quão grande uma distração podia ser. A gaiola dourada tinha se tornado uma prisão, e ela estava finalmente pronta para encontrar a chave. Ele simplesmente não percebeu que estava prestes a entregar-lhe a ele mesmo. O que achas que Catarina vai fazer agora? Deixa a tua opinião nos comentários. Afonso sentiu uma onda de poder triunfante enquanto caminhava pelos sagrados corredores da Silva e Associados. As ricas paredes de mogno adornadas com retratos de fundadores de semblante severo pareciam aprová-lo. Ele era um homem em ascensão, e a gala das estrelas do futuro seria a sua coroação. Mas uma inquietação persistente roía as extremidades da sua confiança. Catarina estava a tornar-se imprevisível. A sua tranquilidade, que ele outrora confundira com submissão, agora parecia uma forma de julgamento. A maneira como ela olhava para ele durante o jantar, com os olhos ilegíveis, fazia-o arrepiar-se. Ele odiava não a conseguir decifrar, que uma parte dela permanecesse teimosamente sua. E o seu passatempo, a inovação digital, era uma fonte de irritação constante de baixo grau. Ele não o entendia, por isso desvalorizava-o. Era mais fácil do que admitir que a sua esposa podia ser brilhante num campo que ele não conseguia compreender. A sua inquietação cristalizou-se num plano concreto durante um almoço, 2 semanas antes da gala. A reunião foi com Júlia Marques. Júlia era uma sócia júnior no escritório, mas movia-se com a graça predatória de uma pantera. Tinha olhos agudos e inteligentes, uma inteligência afiada e uma ambição que rivalizava com a de Afonso. Ela tinha se juntado a ele ostensivamente como mentorada, mas a dinâmica era muito mais carregada. Ela elogiava o seu ego, agarrava-se a cada palavra sua e fazia-o sentir-se o titã da indústria que ele tanto ansiava ser. Ela era tudo o que ele pensava que queria, ambiciosa, focada no seu mundo e impressionável por nada fora dele. Eles estavam sentados no restaurante Capitolium, uma churrascaria onde os negócios eram fechados com bifes de 100 euros. O Dr. Silva andou a cantar os teus louvores na reunião de sócios esta manhã, disse Júlia, inclinando-se para a frente, a sua voz num baixo murmúrio. Disse que a conta dos Machado é praticamente tua, se a gala correr bem. Correrá bem, disse Afonso, endireitando a gravata. É apenas a questão da lista de convidados. Júlia deu um gole delicado no seu vinho. Oh, há algum problema? Afonso hesitou, fingindo despreocupação. Catarina. Ela não tem sido ela mesma ultimamente, muito absorvida nos seus pequenos projetos. Preocupa-me que seja uma distração. Sabes como ela pode ser, a falar de coisas que ninguém entende. Não é a imagem certa. A expressão de Júlia era uma obra-prima de simpatia calculada. Isso deve ser tão difícil para ti, Afonso. Estar no auge de algo tão grandioso e ter de te preocupar com a tua parceira a refletir a imagem certa. A imagem é tudo no nosso mundo. Ela fez uma pausa, deixando a implicação pairar no ar. O convite diz "e acompanhante", não diz? Isso é bastante flexível. Uma semente de uma ideia escura e traiçoeira começou a brotar na mente de Afonso. Ele podia simplesmente desconvidá-la, mas as consequências, as perguntas, a pura desagradabilidade doméstica disso eram um impedimento. Seria complicado, disse ele testando o terreno. O sorriso de Júlia foi afiado. As complicações podem ser geridas. A discrição é a maior ferramenta de um advogado, afinal de contas. Ela inclinou-se mais, o seu perfume caro e inebriante a encher os seus sentidos. Quem é a coordenadora da gala? Sofia Ribeiro, não é? Ela é amiga da minha irmã. Uma única chamada. Uma razão plausível. Uma doença repentina, talvez. Um compromisso prévio
e inevitável de que ela simplesmente se esqueceu. Seria uma pena que ela se sentisse pressionada a comparecer se não se sentir bem. Seria uma gentileza, na verdade. Estarias a poupá-la de uma noite de que claramente não iria gostar. Júlia era uma mestra em reformular a traição como consideração. Ela estava a dar-lhe não apenas um plano, mas uma justificação. Ele não seria um vilão, seria um marido atencioso. A ideia criou raízes e cresceu. As suas gavinhas espinhosas a envolverem a sua ambição. A visão da gala solidificou-se na sua mente. Ele no pódio, poderoso e eloquente. Júlia na sua mesa, a olhar para ele com admiração descarada. E Catarina estaria em casa, fora da vista e fora da mente, ocupada com o que quer que fizesse. No dia seguinte, Afonso fez a chamada. Esperou até que Catarina tivesse saído para uma rara reunião fora de casa. Ela não se tinha incomodado em explicar. Ele fechou a porta do seu escritório, com o coração a bater contra as costelas, uma estranha mistura de culpa e liberdade excitante a percorrê-lo. Ele marcou o número do escritório de eventos da Fundação Estrelas do Futuro. Sofia Ribeiro, por favor, é o Afonso Costa a ligar. Um momento depois, a voz alegre da senhora Ribeiro ouviu-se na linha. Afonso, que bom saber de si. Estamos todos muito entusiasmados com a gala. O seu apoio tem sido incrível. De nada, Sofia. Fico feliz em ajudar, disse ele, a sua voz suave como seda. Olhe, estou a ligar sobre um pequeno assunto, bastante delicado, em relação à lista de convidados. Parece que houve uma ligeira falha de comunicação da minha parte. A minha esposa, Catarina, infelizmente, não poderá comparecer. Oh não, está tudo bem? Afonso soltou um suspiro perfeitamente encenado. Ela tem andado terrivelmente esgotada ultimamente, a esforçar-se demais num projeto pessoal. Tenho insistido para que ela abrande, e ela finalmente aceitou. Sente-se péssima por isso, claro, mas a sua saúde tem de vir em primeiro lugar. Ela manda as suas mais sinceras desculpas. Oh, coitadinha! Claro, compreendemos perfeitamente, disse a senhora Ribeiro, com a voz a escorrer simpatia. Por favor, mande-lhe os nossos melhores cumprimentos. Então a entrada será só para si? Ou trará uma convidada no lugar dela? Este era o momento, a volta final do parafuso. Na verdade, sim, disse ele, como se a ideia lhe tivesse acabado de ocorrer. Uma das minhas sócias juniores, Júlia Marques, tem sido fundamental na preparação do briefing para a conta dos Machado. Seria uma experiência inestimável para ela. Seria possível mudar o nome no cartão de lugar para o dela. Sem problema, Afonso. Considere o feito. Teremos um cartão para a senhora Júlia Marques na sua mesa. Obrigado, Sofia. Salvou minha vida. Agradeço a sua discrição. Claro. Ela desligou o telefone. Uma onda de alívio varreu-o. Estava feito. Tinha sido tão fácil. Ele tinha extirpado cirurgicamente Catarina da sua grande noite. Levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade, que ele sentia que era finalmente sua, para a conquistar. Não sentiu remorso, apenas uma fria e limpa sensação de eficiência. Tinha identificado um problema, uma variável imprevisível, e tinha-a eliminado. Essa noite, ele foi invulgarmente charmoso com Catarina. Trouxe para casa uma garrafa do seu chardonnay favorito e não mencionou a gala uma única vez. Fez uma pergunta superficial sobre o dia dela e quando ela deu uma resposta vaga, ele aceitou-a sem insistir. Ele estava a desempenhar o papel do marido carinhoso, uma última atuação enganadora antes de o pano da sua atuação a solo se levantar. Ele observou-a do outro lado da mesa do jantar, esta mulher que agora era uma estranha para ele. Ela estava silenciosa,
os seus pensamentos escondidos atrás de uma fachada tranquila. Ele confundiu o silêncio dela com ignorância. Ele confundiu a sua compostura com passividade. Ele acreditava, com toda a força do seu coração arrogante, que ela não tinha ideia do que se aproximava. Ele estava convencido de que tinha todas as cartas na manga, sem saber que Catarina não só estava a jogar um jogo diferente, como era dona do cassino inteiro. As semanas que se seguiram foram uma aula magistral de teatro doméstico. Afonso foi solícito e atencioso, de uma forma que não o era há anos, uma atuação de felicidade conjugal concebida para mascarar a sua traição. Ele falava da gala com um ar de importância distante, sem mencionar a sua presença diretamente. Ele falava do seu discurso, do plano de lugares, da importância da conta dos Machado, tudo enquanto evitava cuidadosamente o único tópico que deveria ter sido central. O que faria ela naquela noite? Catarina, por seu lado, desempenhou o seu papel com uma perfeição desconcertante. Ela ouvia pacientemente, oferecia elogios vagos e nunca, jamais, fazia a pergunta óbvia: a que horas devemos sair? O silêncio dela era um espelho que refletia o engano dele, mas ele estava demasiado cego pelo seu próprio reflexo para o ver. Ele acreditava que estava a safar-se. Pode sentir que isto é apenas uma história, mas a traição é real. Já alguma vez te sentiste subestimado por alguém que te deveria ter apoiado? Conta-nos a tua experiência nos comentários. A descoberta, quando chegou, não foi um confronto dramático. Não houve gritos ou acusações chorosas. Foi silenciosa, digital e devastadoramente precisa. Catarina estava no seu escritório uma semana antes do evento. Ela estava a preparar-se para uma reunião trimestral do Conselho de Administração da Inovação Digital. A sua empresa tinha crescido muito para além de um passatempo. Era agora um gigante silencioso no mundo da tecnologia, com um conselho de administração composto por algumas das mentes mais agudas em finanças e tecnologia. Um deles era Guilherme Souto, um capitalista de risco reformado nos seus 60s. Um homem com uma reputação lendária por detectar talentos e uma profunda crença em práticas comerciais éticas, ele tinha sido um dos primeiros e mais fervorosos apoiantes de Catarina. Ele estava a rever as informações públicas dos doadores da fundação para o seu próprio planeamento filantrópico quando decidiu verificar o site da gala. Eles frequentemente publicavam uma lista do comitê anfitrião e dos principais convidados para gerar entusiasmo. Ela navegou para a página, um nó de medo frio a apertar-lhe o estômago. E ali estava, sob o cabeçalho da mesa do comitê anfitrião 1, impresso em elegante caligrafia digital: Sr. Afonso Costa, Silva e Associados. Sra. Ana Silva, Sr. Ricardo Machado, Machado Corp. Sra. Júlia Marques, Silva e Associados. Catarina ficou a olhar para o ecrã, com a respiração presa na garganta. Sra. Júlia Marques. O nome foi como um golpe físico. Não era apenas que o seu próprio nome estivesse em falta. Era o nome que o tinha substituído. Júlia, a sócia ambiciosa que Afonso tinha estado a orientar. A mulher cujo perfume por vezes ficava nos seus fatos. A traição foi tão fria, tão clínica, que quase lhe tirou o fôlego. Ele não a tinha apenas excluído, ele tinha a substituído. Ele tinha a trocado por um modelo mais novo e conveniente, um acessório que melhor se adequava às suas ambições. A mentira sobre ela estar doente, que ela agora sabia que ele devia ter contado, era a parte mais insultuosa. Ele tinha-a pintado como fraca e doente para servir os seus próprios fins. Por um longo momento, ela simplesmente ficou sentada. O zumbido dos seus servidores, o único som na sala. Houve uma onda de raiva ardente, um desejo primitivo de ir ao seu escritório e atirar-lhe o portátil à cabeça. Ela queria gritar, exigir uma explicação,
vê-lo a contorcer-se sob o peso do seu engano. Mas depois, outro sentimento, mais frio e muito mais poderoso, invadiu-a. Clareza. Isto não era apenas um insulto, era uma declaração. Ele tinha declarado que ela não valia nada para ele. Ele tinha declarado que o seu casamento era uma farsa. Ele tinha declarado que ela era um obstáculo a ser eliminado. E na sua declaração, ele tinha lhe dado um presente. Tinha lhe dado a liberdade. A liberdade da pretensão. A liberdade de tentar salvar algo que já estava morto. A liberdade de ser exatamente quem ela era. Sem desculpas, ela não o confrontou. Fazer isso seria jogar o jogo dele. Descer a uma batalha emocional desordenada que ele iria distorcer e manipular. Ele chamá-la-ia histérica, paranoica. Ele faria com que ela pensasse que estava a reagir exageradamente. Não. Uma execução silenciosa era necessária. Os seus dedos, firmes e deliberados, moveram-se do rato para o telefone. Ela não ligou a Afonso. Não ligou a um advogado de divórcio. Ainda não. Ela ligou para Marcos Figueiredo, o seu brilhante engenheiro principal e o seu segundo em comando de confiança. Marcos, disse ela, a voz desprovida de emoção. Cancela as minhas reuniões para o resto da tarde e põe-me em linha com o Guilherme Souto. Diz-lhe que é sobre a Fundação Estrelas do Futuro. Houve uma pausa do outro lado. Marcos era perceptivo. Ele conhecia o seu tom. Esta não era uma chamada de negócios. Isto era outra coisa. De imediato, Catarina, disse ele sem fazer perguntas. Enquanto esperava que a chamada fosse conectada, Catarina abriu um novo ficheiro no seu computador. Era um documento seguro e encriptado. O título que ela escreveu era simples: Estratégia de saída. Poucos minutos depois, a sua linha privada tocou. Minha querida Catarina. A voz calorosa e grave de Guilherme Souto encheu a sala. O Marcos disse que era urgente. Está tudo bem com o lançamento do Atena? O lançamento está perfeito, Guilherme. Disse Catarina, uma nova e férrea determinação a endurecer a sua voz. Tudo a correr como planeado. Na verdade, estou a pensar em antecipar o cronograma para a nossa nova divisão filantrópica. Oh! Souto soou intrigado. Pensei que isso fosse só para daqui a um ano. Os planos mudam, disse Catarina, os seus olhos a regressarem à lista de convidados no seu ecrã. Acabei de saber de uma instituição de caridade que eu penso que se alinha perfeitamente com os valores da inovação digital. A Fundação Estrelas do Futuro. Uma excelente organização, concordou Souto. Um pouco antiquada para o meu gosto, mas fazem um bom trabalho pelas crianças. De facto, disse Catarina, a sua gala anual é na próxima semana. Eu percebo que eles ainda estão à procura de um patrocinador principal para o evento. O patrocinador estrela, eu penso que eles chamam. Aquele com o lugar de topo. Souto ficou em silêncio por um momento, as engrenagens a rodarem na sua mente astuta. Ele conhecia-a. Conhecia a sua natureza metódica. Isto não era um capricho. Isso é um compromisso de 7 dígitos, Catarina. Um muito público. Estou ciente do custo. Ela respondeu, a sua voz inabalável. E a visibilidade é precisamente o objetivo. Guilherme, preciso que faças uma chamada. Quero que a inovação digital seja a única patrocinadora principal da gala da Fundação Estrelas do Futuro. Quero o nosso nome em tudo, nos banners, no programa, no palco. E quero que isso seja feito até ao final de amanhã. Consegues fazer isso acontecer? Houve outra pausa mais longa. Guilherme Souto não chegou onde estava por ser lento. Ele podia sentir as correntes subjacentes, a história não contada por trás deste compromisso repentino e massivo. Ele não precisava de saber os detalhes.
Ele só precisava de saber que a sua fé nela estava bem colocada. Considere o feito, disse ele finalmente com um toque de admiração na sua voz. Eles vão lutar por isso. A publicidade para nós será imensa. A publicidade é secundária, disse Catarina calmamente, o seu olhar fixo no nome, Júlia Marques. Isto é sobre enviar uma mensagem clara e inequívoca. Ela terminou a chamada e recostou-se na sua cadeira. A raiva tinha diminuído, substituída por uma calma gelada. Afonso pensou que estava a fechar uma porta sobre ela. Ele não fazia ideia que ela estava prestes a comprar o edifício inteiro e despejá-lo. O jogo tinha mudado. Ele tinha feito o seu movimento e agora ela estava prestes a fazer o dela. E não seria silencioso. A semana que se seguiu foi uma maravilha de atividade silenciosa e furiosa. Para Afonso, foi uma semana de feliz ignorância. Ele estava consumido a polir o seu discurso, a coordenar com Júlia os pontos de conversa e a desfrutar da glória preventiva do seu iminente triunfo. Ele via o comportamento calmo de Catarina como submissão, as suas longas horas no seu escritório como a sua retirada para o seu mundo irrelevante. Ele sentia-se presunçoso, seguro e completamente no controle. Para Catarina, foi uma semana de guerra estratégica, travada não com gritos e lágrimas, mas com e-mails, teleconferências e o poder silencioso e imenso da sua riqueza. Ela não era uma mulher desprezada. Ela era uma CEO a executar uma aquisição hostil da sua própria narrativa. O seu primeiro movimento, depois de garantir o patrocínio principal através de Guilherme Souto, foi fazer uma chamada para a senhora Ribeiro na Fundação Estrelas do Futuro. Ela não mencionou Afonso. Ela apresentou-se como a CEO da Inovação Digital, a nova patrocinadora principal da gala. A senhora Ribeiro ficou atordoada e em êxtase. Senhora Figueiredo, estou sem palavras. A sua generosidade é simplesmente esmagadora. O senhor Souto explicou que a senhora desejava que prosseguíssemos com a máxima discrição até a noite da gala. Exato, Sofia, disse Catarina, a sua voz fria e profissional. A minha empresa valoriza a privacidade. Preferimos que o nosso trabalho fale por si. No entanto, eu estarei presente, claro. Precisarei de um lugar. Claro, é claro. Temos a senhora na mesa principal? Naturalmente. A senhora Ribeiro gaguejou freneticamente, a olhar para o seu plano de lugares. Parece que há um pequeno problema. A mesa 1 é a do comitê anfitrião. A mesa é liderada por Afonso Costa da Silva e associados. Tem uma lista completa de convidados. Catarina deixou o silêncio prolongar-se por um momento. Estou certa de que o Sr. Costa, cujo escritório faz tanto trabalho para a fundação, ficará mais do que feliz em acomodar a patrocinadora principal do evento. Por favor, adicione um lugar para mim naquela mesa. Tenho a certeza de que consegue fazer com que funcione. O seu tom era educado, mas não deixava espaço para negociação. Sim? Claro, senhora Figueiredo, de imediato. Mais uma coisa, Sofia, acrescentou Catarina. Sob nenhuma circunstância deve informar o Sr. Costa desta mudança ou do patrocínio da minha empresa. Vamos mantê-lo como uma surpresa para a noite. Um pouco de drama para a grande revelação, não acha? A senhora Ribeiro, a imaginar o momento dramático em que uma benfeitora misteriosa seria revelada, aceitou de bom grado. Uma ideia maravilhosa, senhora Figueiredo. Será a conversa da cidade. Em seguida, Catarina virou a sua atenção para a sua aparência. Afonso tinha querido que ela fosse suave e acessível. Ele tinha pedido o vestido de safira de Milão. Catarina vendeu o vestido online nessa tarde. Depois, fez uma chamada para um costureiro privado, uma mulher conhecida por criar vestidos que eram menos roupas e mais obras de arte. Armaduras para a mulher moderna. Preciso de algo para uma gala.
explicou Catarina durante uma videochamada com o elegante estúdio parisiense da designer ao fundo. O tema é Estrelas do Futuro. Eu não sou uma convidada. Eu sou o evento principal. Quero parecer que sou dona das estrelas, não apenas que as contemplo. Os olhos da designer acenderam-se com um fogo criativo. Decidiram-se por um design de seda preta meia-noite, tecida à medida com finos fios de platina que captariam a luz, como uma constelação. Seria sem mangas com um decote arquitetônico afiado, que transmitia poder, não flexibilidade. Era um vestido que exigiria atenção, um vestido que não pedia permissão. Para o acompanhar, ela encomendou um colar e brincos impressionantes, não de diamantes suaves, mas de safiras cruas e não cortadas incrustadas em platina moderna e irregular. Bonito, mas com um toque de perigo. Enquanto a sua armadura pública era forjada, Catarina trabalhava no seu negócio. Convocou uma reunião especial com a sua equipa de relações públicas e marketing. O projeto Athena será lançado no 4º trimestre, disse ela, a voz a ressoar com autoridade. Mas quero que o pré-lançamento comece na próxima semana, especificamente na noite da Gala Estrelas do Futuro. Quero que um comunicado de imprensa coordenado seja enviado a todas as principais revistas de tecnologia e negócios às 21h daquela noite. O comunicado anunciará a inovação digital como a patrocinadora estrela e também anunciará as capacidades revolucionárias do Athena. Quero que o preço das nossas ações seja a segunda maior notícia da noite. A sua equipa, a sentir a mudança na sua CEO, geralmente reservada, apressou-se a obedecer. Uma corrente de excitação a percorrer as suas veias. Finalmente, ela preparou-se. Isto não era apenas sobre humilhar Afonso. Isso era um subproduto, um satisfatório, mas não o objetivo final. O objetivo era a sua libertação. Era sobre traçar uma linha tão profunda e clara na areia que ele nunca mais a poderia cruzar. Era sobre recuperar a sua identidade. Não como a senhora Afonso Costa, mas como Catarina Figueiredo, fundadora e CEO de uma empresa que ela tinha construído do nada. Na noite da gala, o apartamento estava imóvel e calmo. Afonso estava na sua suíte principal, a assobiar enquanto vestia o seu smoking. Ele sentia-se como um rei a examinar o seu domínio. Tinha planeado tudo na perfeição. Catarina estava na ala de convidados, uma zona do apartamento onde ele não entrava há meses. O seu vestido estava estendido na cama. O tecido escuro parecia absorver a luz da sala. As suas joias cintilavam na mesa de cabeceira como luz de estrelas capturada. Marcos tinha arranjado um carro privado para a ir buscar. Ela não chegaria com a multidão de convidados, mas no momento preciso da revelação do patrocinador. Às 7h, Afonso bateu à porta do seu quarto, onde ele assumiu que ela estava. Catarina, estou a sair agora. A Júlia vai encontrar-me lá. Ele esperou, esperando uma resposta sufocada e desiludida. Do outro lado do longo corredor, atrás da porta fechada da suíte de convidados, Catarina ouviu-o. Ela estava parada em frente a um espelho de corpo inteiro, uma visão de meia-noite e poder. Ela não disse nada. O seu silêncio foi a sua resposta. Afonso esperou mais um momento. Depois encolheu os ombros, com um sorriso cruel nos lábios. Tudo bem. Então, tenha uma noite tranquila. Gritou, a sua voz a escorrer de falsa simpatia. Virou-se e saiu pela porta, a fazer tinir as chaves do carro, deixando para trás a sua esposa tranquila e discreta. Sentiu uma pontada de algo, mas esmagou-a. Era o preço da ambição, disse a si mesmo.
Catarina observou da sua janela enquanto o carro dele se afastava do passeio. Uma elegante bala prateada a desaparecer no caos brilhante da cidade. Ela respirou fundo e estabilizou-se. Ela não estava a ser deixada para trás. Ela estava a ser libertada. O arquiteto tinha traçado os planos. A armadilha estava pronta. Agora, tudo o que ela tinha de fazer era fazer a sua entrada. O Grand Hall do Hotel Elizabeth em Lisboa era uma sinfonia de opulência. Candeeiros de cristal, cada um do tamanho de um pequeno carro, lançavam uma luz deslumbrante e fraturada sobre um mar de smokings e vestidos de designer. O ar zumbia com o som de taças de champanhe a tilintar, fofocas discretas e o riso poderoso e confiante da elite da cidade. Afonso Costa movia-se pela multidão como um herói conquistador. Com a deslumbrante Júlia Marques no braço, ele sentia-se invencível. O vestido dela era de um carmesim vibrante, um contraste acentuado e deliberado com o visual suave que ele tinha exigido a Catarina. Ela era uma peça de destaque, e a sua presença sinalizava a sua nova direção. Superaste-te mesmo, Afonso, disse o Dr. Jonathan Silva, o sócio principal do escritório, a dar-lhe um tapinha nas costas. Mesa cheia, o Machado está aqui, a noite já é um sucesso. O nosso objetivo é agradar, Dr. Silva. Afonso respondeu suavemente a apertar a mão de Júlia. Estamos apenas a começar. Ele sentou-se à mesa principal, bem no centro, um rei a celebrar a corte. Ele examinou a sala, uma profunda sensação de satisfação a assentar no seu peito. Tudo estava perfeito. Cada pessoa estava no seu lugar. Do outro lado da mesa, Ricardo Machado, o CEO multimilionário, cuja conta ele estava a cortejar, deu-lhe um aceno cordial. Júlia estava a sussurrar algo divertido para a esposa de outro sócio. Não havia sinal de Catarina, nem perguntas estranhas, nem olhares indiscretos. Ele tinha conseguido um corte limpo. A noite progrediu exatamente como ele a tinha imaginado. O jantar foi requintado. O vinho fluía livremente e os discursos preliminares foram breves e inteligentes. Afonso sentiu o brilho quente do sucesso e de várias taças de champanhe. Ele inclinou-se para Júlia, a sua voz num sussurro baixo. Vês? O que te disse? Impecável. Tinhas razão, sussurrou ela com os olhos a brilhar. Sem distrações, apenas tu. Finalmente chegou o momento. As luzes diminuíram ligeiramente e o presidente da Fundação Estrelas do Futuro, um respeitado filantropo chamado Martim Fernandes, subiu ao palco. Boa noite, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos. Começou a sua voz a ressoar pelo salão de baile. Em nome das crianças, agradecemos-vos pela vossa incrível generosidade esta noite. Arrecadamos um valor recorde e isso deve-se a cada um de vós. Uma salva de palmas educada percorreu a sala. Mas todos os anos, continuou Fernandes, o seu tom a tornar-se mais dramático, há um doador cuja contribuição transcende a generosidade. Um parceiro que se torna a base deste evento. O nosso patrocinador estrela. Afonso sentou-se mais direito, com um sorriso de presunção no rosto. Ele conhecia os patrocinadores corporativos habituais. Seria um banco ou uma grande corporação. Ele estava pronto para liderar a salva de palmas pela entidade anônima que tinha pago a noite. Este ano fomos abordados por um novo parceiro, anunciou Fernandes, com uma sensação genuína de emoção na sua voz. Um verdadeiro visionário, uma força silenciosa numa indústria que é toda sobre ruído. Um líder que construiu um império, não em quem conhecem, mas no que podem criar. Um murmúrio percorreu a multidão. Isto não era o guião habitual. Afonso olhou para Júlia, um brilho de confusão nos seus olhos.
Júlia encolheu os ombros, igualmente perplexa. Esta empresa e a sua fundadora representam o futuro, entoou Fernandes. Eles representam a inovação, a integridade e o poder brilhante e imparável de uma única ideia revolucionária. O seu trabalho em segurança de dados está a mudar o mundo, a assegurar um futuro mais seguro para as próprias crianças que procuramos proteger. Afonso sentiu um estranho frio na nuca. Segurança de dados, ideia revolucionária. As palavras soavam vagamente, horrivelmente familiares. Ele olhou à volta da sala, à espera de ver algum CEO de tecnologia conhecido a entrar na luz. É com a minha profunda honra, declarou Fernandes, a sua voz a atingir um crescendo, anunciar o patrocinador estrela deste ano, uma empresa que realmente iluminou a nossa noite, a inovação digital LDA. O nome atingiu Afonso como uma força física, inovação digital. O passatempo de Catarina, o seu pequeno projeto. Ele sentiu o sangue a esvair-se do seu rosto. Não podia ser. Era uma coincidência. Outra Figueiredo. Mas Fernandes não tinha terminado. E por favor, todos, de pé. Enquanto damos as boas-vindas à arquiteta desta incrível generosidade, a fundadora e CEO da inovação digital, a senhora Catarina Figueiredo. Ao pronunciar o nome, as grandes portas duplas no final do salão de baile abriram-se, e ali estava ela. Por um momento, houve um silêncio total, uma tomada de ar coletiva de 300 das pessoas mais poderosas da cidade. Catarina parou no limiar, uma figura de poder e controlo impressionantes. O seu vestido de seda meia-noite bebia a luz. Os fios de platina brilhavam como uma galáxia distante. As safiras cruas na sua garganta não eram joias suaves. Eram fragmentos do céu noturno, ousados e desafiadores. O seu cabelo estava penteado num estilo elegante e severo que realçava a linha determinada da sua mandíbula. Não era suave, não era acessível, era magnífica. Depois a reação começou. Começou na frente com Guilherme Souto, que já estava de pé, com um sorriso orgulhoso no rosto. Depois, outros, a reconhecer o nome de artigos de tecnologia incipientes ou simplesmente atordoados pelo puro dramatismo do momento, levantaram-se. A salva de palmas começou, dispersa ao princípio. Depois tornou-se uma onda de som estrondosa. Um por um, mesa por mesa, o salão inteiro levantou-se. Eles não estavam apenas a aplaudir uma doadora, estavam a testemunhar uma chegada. Afonso permaneceu congelado na sua cadeira, uma estátua de puro choque. A sua taça de champanhe ainda estava na sua mão. Ele olhou fixamente, a sua mente incapaz de processar o que os seus olhos estavam a ver. Esta não era a sua esposa. Esta não era a mulher tranquila e discreta que ele tinha deixado em casa. Isto era uma rainha, uma titã. Júlia Marques estava igualmente atordoada, o seu rosto uma máscara de descrença e horror incipiente. O seu vestido carmesim, que parecia tão ousado e vibrante momentos antes, agora parecia berrante e barato ao lado da elegância celestial de Catarina. Ela olhou de Catarina para Afonso e viu a cor a esvair-se completamente do seu rosto. Tinha atado a sua carroça a uma estrela cadente. Os olhos de Catarina varreram a multidão de pé, a sua expressão tranquila e majestosa. Ela fez um pequeno e digno aceno de cabeça de agradecimento e depois o seu olhar moveu-se deliberadamente, lentamente, pela sala até pousar na mesa 1. Passou pelos rostos atordoados do Silva e dos Machado e finalmente fixou-se em Afonso. Ela não sorriu, não franziu o sobrolho. O seu olhar era de avaliação fria e imparcial.
Era o olhar que um CEO dá a um empregado redundante. Um olhar que dizia: és irrelevante. Enquanto a salva de palmas ressoava à sua volta, Catarina começou a caminhar. Ela não se apressou. Os seus passos eram medidos, a sua postura perfeita. Ela moveu-se através da multidão que se abriu para ela como por um decreto real. O seu destino era claro. O lugar vazio na mesa principal. O lugar que a senhora Ribeiro, por instruções, tinha apertado entre o Dr. Jonathan Silva e Afonso. O lugar que agora lhe pertencia indiscutivelmente. O som atingiu Afonso primeiro. Não era apenas uma salva de palmas. Era uma força física, uma onda de som que parecia pressioná-lo na sua cadeira de veludo estofada. 300 das figuras mais influentes da cidade estavam de pé. Os seus rostos viraram-se não para o palco, mas para as portas duplas no final do salão de baile. Para ela, a sua mente gaguejou, recusando-se a juntar as peças na imagem aterrorizante que os seus olhos lhe mostravam. Aquela não podia ser Catarina. A Catarina que ele conhecia era uma criatura de cachemira bege e de submissão tranquila. A mulher que estava na entrada era uma supernova, um evento celestial vestido de seda meia-noite e luz de estrelas capturada. Quando ela começou a caminhar, Afonso sentiu um impulso primordial de se esconder, de se encolher debaixo da mesa. Cada passo que ela dava na sua direção era uma batida de tambor a marcar os segundos da sua própria execução. Os rostos por quem ela passava, pessoas que ele tinha passado anos a tentar impressionar, viravam-se para ela em espanto. As suas expressões uma mistura de choque e profunda admiração. Eles eram um júri, e com cada aplauso estavam a proferir o seu veredito. Ele estava congelado num pesadelo da sua própria criação, o único tolo sentado num mar de adoradores de pé, ao lado de uma mulher num vestido carmesim berrante, que agora parecia tão perdida e aterrorizada como ele se sentia. Para Catarina, a salva de palmas era um ruído distante, a música de fundo de um único propósito claro que a impulsionava para a frente. Ela sentiu o peso de centenas de olhares, mas eles não a intimidaram. Eles alimentaram-na. Tinha passado anos a navegar em salas como esta, como uma sombra, a sua presença reconhecida apenas através do seu marido. Esta noite, ela não era um acessório. Ela era o ponto focal. Ela viu rostos que reconheceu. CEOs rivais, magnatas do setor bancário. As suas bocas ligeiramente abertas. Nos seus olhos, ela viu o seu próprio reflexo. Não como Senhora Costa, mas como a poderosa e enigmática Senhora Figueiredo. A identidade que ela tinha forjado em silêncio estava agora a ser revelada numa sinfonia de aclamação. O seu coração batia com um ritmo firme e resoluto. Isto não era vingança, era uma aquisição hostil do seu próprio destino. O seu passo deliberado e sem pressa levou-a à mesa 1. O ar aqui era denso com um choque não dito. Um empregado, o seu profissionalismo, uma pequena ilha de calma no caos, puxou suavemente a cadeira que tinha sido apertada entre Jonathan Silva e Afonso. Era um trono disfarçado de assento. O Dr. Jonathan Silva, um homem cujo rosto era geralmente uma máscara inescrutável, tinha se recuperado primeiro. O brilho de raiva nos seus olhos, por ter sido tão completamente apanhado de surpresa, foi rapidamente substituído pelo astuto cálculo de um mestre estrategista. Ele viu o novo tabuleiro de xadrez estendido à sua frente. Catarina, entoou a sua voz, uma atuação teatral de deleite enquanto ele lhe pegava na mão. A sua mão era firme, respeitosa. Minha querida,
Estamos sem palavras, absolutamente sem palavras. A sua generosidade, a sua visão, é uma profunda honra tê-la conosco. Ele não estava apenas a ser educado, estava a alinhar-se publicamente com o novo centro de poder. Catarina inclinou a cabeça a aceitar o tributo. Jonathan, um prazer vê-lo também. A sua resposta calma foi uma jogada de mestre, estabelecendo que ela não estava impressionada, mas completamente no seu elemento. Depois ela virou-se para Ricardo Machado, o multimilionário cuja conta Afonso tinha estado tão desesperado para conseguir. Machado, um homem brusco e que se fizera a si mesmo sem paciência para a pretensão, já estava de pé. O seu sorriso era largo e genuíno. Ele admirava a força e estava a olhar para a sua personificação. Senhora Figueiredo, disse Machado, a passar por cima de Silva para lhe apertar a mão. A honra é toda minha. Acabei de ler um relatório preliminar sobre a encriptação de dados éticos no mês passado. Não fazia ideia de que a mente por trás disso estava aqui mesmo na nossa cidade. Afonso, seu velho espertalhão. Nunca mencionaste que a tua esposa era uma titã. O comentário era ostensivamente um elogio a Afonso, mas o tom era uma pergunta afiada. Afonso sentiu um rubor de calor a subir-lhe pelo pescoço. Ele viu um salva-vidas e agarrou-o com uma desesperada falta de jeito. Ele levantou-se, tentando arranjar o seu rosto numa máscara de orgulho e surpresa. Querida, exclamou ele, a sua voz uma imitação forçada e não natural de alegria. Que surpresa! Devias ter me dito que estavas a planear algo tão espetacular. Fiquei tão preocupado quando disseste que te sentias doente. Ele estendeu a mão para o braço dela, a tentar reivindicar o seu papel de marido, aquele que estava a par do segredo. Catarina moveu o seu braço apenas um pouco. Um movimento quase imperceptível, mas o suficiente para que a mão dele agarrasse apenas o ar vazio. Ela olhou para ele e depois realmente olhou para ele, e o seu olhar era tão frio e claro como o gelo ártico. Doente? Repetiu, a sua voz perigosamente suave. No entanto, ela cortou o zumbido persistente na mesa. Não, Afonso. Eu penso que a palavra que procuras é subestimada, mas nunca me senti melhor. A rejeição pública, a correção tranquila da sua mentira, aterrou como um punhal perfeitamente lançado. Afonso estremeceu. O seu sorriso patético dissolveu-se. O sangue esvaiu-se do seu rosto, deixando uma pálida e serosa pátina. Tendo-o despachado, o olhar de Catarina passou por ele e pousou pela primeira vez em Júlia Marques. Júlia, que tinha estado congelada num estado de paralisia horrorizada, encolheu-se visivelmente sob o olhar frio e avaliador. Não era um olhar de raiva ou ciúmes. Era um olhar de total indiferença, do tipo que se dá a um cotão numa peça de roupa, de outra forma perfeita. Catarina não levantou a voz. Ela não precisava. Ela fez um gesto quase imperceptível para um gerente de sala que passava. Com licença, disse, o seu tom de preocupação educada. Eu penso que houve um erro nos lugares. Esta jovem parece ter se perdido do caminho da seção de sócios juniores lá atrás. Ela gesticulou vagamente para a parte de trás do salão de baile. Talvez o senhor possa ajudá-la a encontrar a sua mesa correta. A humilhação foi absoluta, uma obra-prima de execução pública. Ela não chamou a Júlia de destruidora de lares ou intrigante. Ela fez algo muito pior. Ela tornou-a completamente, totalmente insignificante, uma estagiária perdida, uma não-entidade. O rosto de Júlia, já corado, ficou de um escarlate profundo e manchado. Os seus olhos moveram-se para Afonso, a suplicar-lhe para que dissesse algo, para que a defendesse, para que fizesse o que fosse.
Mas Afonso era um homem esvaziado, incapaz de se defender a si próprio, e muito menos a ela. Ele apenas olhou para o seu prato, o seu mundo a colapsar para dentro. Com um soluço abafado, Júlia agarrou a sua ridícula e caríssima mala de mão, as suas mãos a tremerem. Ela empurrou a sua cadeira para trás com tanta violência que ela quase tombou. Sem dizer uma única palavra, ela virou-se e fugiu, a zigue-zaguear entre as mesas numa corrida de pura vergonha, os sussurros e os olhares da elite da cidade a seguirem-na como abutres. Afonso viu-a ir, outro pilar do seu mundo de fantasia a transformar-se em areia. E naquele exato momento, como se orquestrado por um deus do tempo vingativo, um novo som encheu a sala. Começou como algumas vibrações isoladas. Depois espalhou-se, uma onda digital que varreu o salão de baile. Era o zumbido e o tilintar sincronizado de centenas de smartphones a receberem uma notificação. Exatamente às 21h, o comunicado de imprensa pré-agendado de Catarina foi lançado. O Dr. Jonathan Silva, sempre o profissional, tirou discretamente o seu telefone do bolso. Os seus olhos examinaram o ecrã e a sua mandíbula apertou-se. Ele leu a manchete do Jornal da Manhã. CEO secreta da inovação digital, Catarina Figueiredo, revelada em golpe filantrópico de 7 dígitos, anuncia o revolucionário pacote de descodificação Athena. A história não era apenas sobre a gala. Era sobre um movimento corporativo maciço, uma disrupção no mundo da tecnologia. Silva olhou para as ações da inovação digital, que já estavam a disparar no comércio fora de horas. Ele olhou para Catarina, que estava a beber calmamente a sua água, um retrato de controlo sereno. E depois, ele olhou para o homem patético e suado ao seu lado, o seu sócio, que não só tinha escondido este imenso ativo ao escritório, como tinha tentado ativamente descartá-la em favor de uma sócia júnior na noite mais importante do ano. A pura e monumental estupidez disso era de cortar a respiração. Silva inclinou-se para Afonso. A sua voz já não ressoava, mas era um silvo baixo e letal que era muito mais assustador. Afonso, o meu escritório, amanhã de manhã, 7h em ponto. Ele fez uma pausa, deixando o pânico aumentar. Não te incomodes em trazer uma pasta, apenas traz a tua demissão. Antes que Afonso pudesse sequer processar as palavras que acabavam de terminar a sua carreira, o Sr. Fernandes estava de novo no pódio, o seu rosto radiante. E agora, anunciou ele alegremente, gostaríamos de convidar a nossa patrocinadora estrela, a brilhante Sra. Catarina Figueiredo, para dizer algumas palavras. O foco voltou, iluminando Catarina enquanto ela se levantava. A salva de palmas foi ainda mais forte desta vez, estrondosa e sustentada. Ela passou pelo seu marido sem um único olhar, o seu vestido a brilhar enquanto subia os poucos degraus para o palco. Ela já não era apenas uma doadora. Ela era uma visionária, uma líder, a estrela indiscutível da noite. Ela chegou ao pódio e a sala ficou em silêncio. Ela olhou para o mar de rostos, o seu olhar sereno e confiante. Boa noite, começou ela, a sua voz firme e ressonante. Dizem que a luz das estrelas é uma mensagem do passado. Um brilho de algo que tem estado a arder intensamente por milhões de anos, mesmo que tenhamos acabado de notar a sua luz. No meu mundo, na tecnologia, nós não olhamos para o passado. Nós construímos o futuro. Nós construímos fundações que são fortes o suficiente para sustentar as estruturas mais grandiosas. Nós criamos fortalezas para proteger o que é mais valioso.
Ela fez uma pausa, os seus olhos a varrerem a sala antes de pousarem brevemente e significativamente nos restos da mesa 1. Às vezes, o potencial mais revolucionário permanece escondido, ignorado ou simplesmente subestimado. Mas o verdadeiro valor, tal como uma estrela, não pode ser escondido para sempre. Eventualmente, a sua luz chega até ti. A minha empresa, a Inovação Digital, tem a honra de apoiar a Fundação Estrelas do Futuro. Ela faz o trabalho vital de garantir que o potencial dentro de cada criança seja visto, nutrido e tenha a oportunidade de brilhar. Obrigado. Foi curto, foi elegante. E para Afonso, cada palavra foi um golpe perfeitamente direcionado. Ela tinha falado de construir fortalezas, de valor escondido, da loucura de ignorar o verdadeiro potencial. Ela tinha proferido a sua elegia sem sequer dizer o seu nome. A ovação de pé que se seguiu foi explosiva. Afonso permaneceu sentado, um fantasma na festa. Os sussurros e os olhares acusatórios eram agora insuportáveis. Ele não conseguia respirar. Ele levantou-se, os seus movimentos desajeitados e descoordenados. Virou as costas para o palco, onde a sua esposa estava a ser celebrada, e começou a sua própria caminhada da vergonha. Ninguém tentou detê-lo. Ninguém parecia notá-lo de todo. Ele saiu a tropeçar do salão de baile, a luz dourada e o som do seu triunfo a derramarem-se atrás dele, antes que as pesadas portas se fechassem, mergulhando-o no corredor silencioso e indiferente. Ele estava sozinho. O silêncio que o recebeu era 1000 vezes mais alto do que a salva de palmas. Ele tinha querido apagá-la, mas no final apenas tinha conseguido apagar-se a si mesmo. Pergunta para o público: o que te impactou mais na vingança de Catarina? Conheces alguém que teve de provar o seu valor de uma forma semelhante? E agora para ti, leitor, faço-te uma pergunta pessoal. O que farias se alguém te subestimasse tanto? Deixa-nos a tua opinião nos comentários. Esta não é apenas uma história sobre vingança. É uma história sobre reivindicação. Catarina não só expôs a traição do seu marido. Ela reivindicou o seu nome, o seu poder e a sua narrativa à frente do mundo inteiro. Ela provou a todos que a pessoa mais silenciosa na sala é muitas vezes a mais poderosa. Quantas vezes nos sentimos subestimados ou silenciados por aqueles que deveriam ter sido os nossos maiores apoiantes? Esta história é para quem alguma vez se sentiu pequeno a provar que a melhor resposta a ser apagado é tornar-se inesquecível. Se o triunfo épico de Catarina ressoou contigo e se acreditas no poder de jogar a longo prazo, então, por favor, clica em gosto e partilha esta história com alguém que precise de um lembrete da sua própria força. E não te esqueças de inscrever-te para mais histórias de justiça e empoderamento.